Imagina você estar fazendo uma faculdade, você está estudando, preparando-se para uma prova, o seu professor lhe dá um tema de um livro, lhe dá um livro para você ler, para você estudar, você vai até na biblioteca com o tema daquele livro, com o nome daquele livro, compra aquele livro, lê aquele livro, se apaixona pelo livro, decora até parte do livro. E imagina agora quando você chega na sua faculdade, na hora da prova, na hora do debate, na hora da resenha do livro, você descobre que o livro que você amou, que o livro que você leu, que o livro que você comprou, era um livro com o mesmo título, mas era um livro errado, era um livro diferente daquele que o seu professor havia indicado. Não será uma grande decepção? Assim também é o nosso devocional do Pão Diário de hoje. O apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande, né? O apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande com os irmãos da cidade de Coríntio, pois apareceram ali alguns que se diziam apóstolo e começaram a pregar um evangelho totalmente diferente. As pessoas amavam aquele evangelho, as pessoas se dedicavam àquele evangelho, mas o apóstolo Paulo dizia, este Jesus que eles estão pregando é outro. E ele disse mais o seguinte, e não é de se admirar que Satanás, ele se transfigura até mesmo em anjo de luz, e os seus ministros, seus servos, seus anjos, seus apóstolos, podem ser possam ser pessoas que se passem até como servos de Deus, mas o seu fim, a Bíblia diz que será castigado. Vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo de número 23. Para falar a verdade, eu já estava tão empolgado com a vida dessa mulher chamada Sara. Sabe, uma princesa, uma mulher linda, uma mulher que falou com Deus, uma mulher que recebeu de Deus na sua velhice aquela profecia de que ela amamentaria. Uma mulher que criou uma frase bíblica tão linda na Bíblia, onde ela disse, povo, quem olhar para mim vai dizer, quem diria, Sara, amamentar, e eu dei um filho a Abraão, dizia ela. Eu já estava tão empolgado com a história de Sara. Sara teve um filho chamado Isaac e desmama, né, e daí por diante. Mas agora no capítulo de número 23 a gente recebe a triste notícia que Sara morre. Morre com 127 anos, mas morre mostrando assim que a nossa vida é muito frágil, né? A vida é muito frágil. E o que eu acho interessante nessa história de Sara é que agora Abraão chora e vai até a cidade chamando alguns homens lá dos filhos de Et, querendo um local para sepultar a Sara, querendo uma tumba para sepultar não somente a Sara, mas todos os seus descendentes e toda a sua família. Naquele local ele chama os homens reunidos à porta da cidade, que era um costume daquele povo naquela época, reunir-se à porta da cidade para contar as novidades, para contar algumas coisas, para fazer algum negócio, para fazer um contrato, para fazer um juramento, para vender terra, um monte de coisa. Então Abraão aproveita, vai até a porta da cidade, fala que a sua mulher morreu, os homens lhe oferecem um campo para ele sepultar a sua esposa Sara, mas ele quer comprar esse campo, e nada mais justo. E a Bíblia diz que o homem diz, o que é que vale tanto? Essa terra vale tantos, vamos lá na linguagem de hoje, tantos reais. E ele pega a quantidade de valor e diz, está aqui, eu comprei, né? E recebe a assinatura, recebe a escritura daquela parte da terra, sepulta a Sara. Eu até fiquei assim, pensando assim num grande enredo, né? Eu pensando aqui em Sara como se fosse até uma novela que a pessoa vai assistindo e de repente aquela pessoa principal morre. Porque Sara era uma mulher linda. Deus coloca o nome dela de Sara porque Sara significa princesa ou mulher linda. E ela era tão linda que a Bíblia diz que aos 70 anos de idade as pessoas colocavam os olhos nela, como o rei Amaleque e outros reis na Bíblia que queriam aquela mulher como a sua esposa. Mas Deus tem reservado para cada homem a sua mulher. Tira o olho da mulher dos outros, tá? Chegamos agora a Gênesis capítulo de número 24. No capítulo número 24 a Bíblia diz que Abraão já era idoso, já estava agora viúvo. Aí ele chama o seu servo chamado Eliezer, que era de Damasco, nasceu na casa de Abraão, era nascido na casa de Abraão, Abraão é quem diz isso. Aí a Bíblia diz que ele chama Eliezer faz um juramento com Abraão, prometendo que iria buscar uma esposa para Isaac na casa dos seus descendentes, na casa dos seus parentes. Ele vai até a região onde moravam os pais de Rebeca, em Harã, né? Porque quando Abraão saiu de Harã para a terra de Canaã, deixou a sua parentela lá. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Aí, na hora do juramento, Eliezer pergunta, olha, se eu encontrar essa moça e ela não quiser vir, eu posso levar o teu filho para lá? Ele disse, opa, espera aí.
Cuidado, de maneira alguma, se ela não quiser vir, você está livre do seu juramento. Mas o meu filho para lá, jamais leve. Por quê? De lá eu saí, foi de lá que Deus mandou eu sair e fez um juramento para mim que herdaria essa terra de Canaã. Então, não leve o meu filho para lá. Irmãos, nós nunca devemos voltar para aquela terra de onde saímos. Quando se trata da terra do pecado, onde permeamos pecado, onde plantamos pecado, onde semeamos pecado, uma vez que Cristo nos alcançou, daqui para frente, mudança de vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, o mundo velho se passaram. Eliezer vai até essa cidade. Quando chega lá, ele encontra-se com a Rebeca. Eu não vou contar a história para não ficar tão longa. Ele encontra a Rebeca. A Rebeca responde. É uma resposta à oração daquele jovem. Deus responde às orações. Nós servimos a um Deus que responde às orações dos seus servos. A Bíblia diz que aquela Rebeca é uma resposta às orações de Eliezer. E nessa resposta, Eliezer dá um presente para a Rebeca, dá ouro, né? Dá uma pulseira de ouro e dá um brinco de ouro. E ela vai embora para a sua casa. Quando ela chega em casa, que o seu irmão, Labão, zoiudo, tem gente que é zoiudo, não pode ver nada nos outros que quer também. Aí a Bíblia diz que Labão, seu irmão, quando vê aquilo, disse: o que aconteceu? E ela contou a história. Ele correu lá para se encontrar com Eliezer. E quando chega lá, já vai com aqueles papos lisonjeios, né? Eliezer é homem de Deus, Eliezer é abençoado do Senhor. É isso que ele chega lá tratando de Eliezer. Mas tem gente, irmão, que são dissimulados. Tem pessoas que, eu vou falar uma coisa para você, tem pessoas que são fingidos, viu? São fingidos. Ele não foi lá para elogiar e para conversar, não. Ele foi lá porque ele era zoiudo mesmo. Tem pessoas que são zoiudos. Finalmente eles vão para a casa de Labão, para a casa de Betuel. Quando chega na casa de Betuel, prepara-se um jantar ou um almoço. E Eliezer diz: nós não vamos comer, nós não vamos sentar à mesa antes de falarmos a nossa proposta de estar aqui. Ele falou sua proposta e receberam, perguntaram se Rebeca queria vir. Rebeca disse: vou sim. E ali depois jantaram. Depois de jantar, dormiram. No outro dia de manhã, Eliezer disse: agora eu tenho que voltar para a minha família, para o meu senhor Abraão. Olha, Eliezer era um homem decidido. Ele aprendeu com Abraão. Ontem ainda falei na igreja que nós precisamos tomar decisões rápidas, instantâneas. E Abraão era um homem desse jeito. Quando Deus disse: dá-me teu filho, ele no outro dia foi entregar o seu filho. Quando Deus disse assim: olha, quando a Sara falou com ele: olha, libera essa mulher Agar. No outro dia ele liberou Agar, mandou Agar embora. Então Eliezer aprendeu com Abraão. Aí Eliezer disse: não, eu preciso ir embora amanhã. A família disseram: não, fica aqui 10 dias com a moça para a gente se despedir dela. Disse: não. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é chegar perante o meu Senhor hoje. Então, o que você tem para fazer hoje, mais uma vez, o que você tem para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. Ali Rebeca vem acompanhando Eliezer para a casa de Abraão, para a casa de Isaac. Isaac estava em oração no campo, meditando. Quando ele levanta os olhos, ele vê os camelos vindo ao longe, e Rebeca ao mesmo tempo vê Isaac. E ela pergunta: quem é aquele? Ele disse: é o meu senhor. Ela cobre-se com o véu, encontra-se com Isaac. A Bíblia diz que depois Isaac pega Rebeca, leva para a casa da sua mãe, né? Que a mamãe já tinha morrido, leva para o quarto da sua mãe, e lá ele toma ela como sua esposa. Finalizando aqui no livro de São Mateus, capítulo de número 7. São Mateus, capítulo de número 7, começa falando aí sobre o juízo temerário. Há muitas pessoas que vivem julgando os outros, sabe, falando coisa dos outros, falando o que deve, o que não deve, e a Bíblia diz: não julgueis, para que não seja julgado. Há um versículo de número 13 que eu acho muito importante. No versículo de número 12 diz que façam com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Irmãos, esses últimos dias da minha vida eu tenho sempre feito justamente isso. Eu sempre gosto de tratar os outros da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. Eu não gosto de ser tratado com desdém, então eu não trato ninguém com desdém, não trato ninguém com desrespeito. Eu trato todos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, aconselhando. Ele disse: trata as irmãs mais velhas como sendo sua mãe. Trata as irmãs na mesma idade que você como sendo sua irmã. Trate as pessoas menores do que você, com menos idade do que você, como sendo filhos. E daí por diante, é dessa maneira que nós devemos tratar as pessoas.
Mais um pouco de São Mateus, capítulo de número 7, vai falar um pouco sobre a porta estreita. Irmãos, tem gente que só gosta de porta larga, sabe? Só gosta de porta larga. Nem vou falar aqui da porta larga. Aí depois o texto diz sobre os falsos profetas. Cuidado, porque há muitos falsos profetas. Naquele dia que o Senhor vai dizer, eles vão dizer para o Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos. E a Bíblia diz que Deus vai dizer para ele, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então tenha cuidado. Depois vai falar aí sobre batei, abri-se-vos-á. Irmãos, isso fala da insistência do crente na oração, no propósito. Há pessoas que desistem tão fácil. Não desista dos projetos de Deus, não desista do seu sonho, não desista do seu chamado. Bata na porta, insista, e uma hora a porta vai se abrir. E por último aí a Bíblia trata aí dos dois alicerces. A Bíblia Sagrada diz que, Jesus falando, que o homem que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Ao contrário, aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia, e quando os ventos vir, grande vai ser a sua queda. Minha pergunta principal é, como está a construção da sua casa espiritual, da sua casa familiar, do seu lar, da sua casa financeira e daí por diante? Cuidado, não se engane. As primeiras palavras mostravam que alguém estava pensando que estava lendo o livro certo e estava lendo o livro errado. Às vezes você, quem sabe, que está pensando, que está construindo a sua vida espiritual no lugar certo, na rocha certa, e pode estar construindo, infelizmente, na areia. Cuidado, esse cuidado é para mim também. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Amanhã temos mais Devocional da Holy 10. Abraço.